Olá, amigos. Foi há menos de 24 horas que um mafioso brasileiro apontou uma arma para a cabeça de polícias federais, disparou 20 tiros no carro na direção do motorista, feriu 2 policiais federais, resistiu à prisão, jogou granada segundo ele, de efeito moral. Depois de um certo tempo de uma resistência, foi detido, conduzido a uma delegacia. E há uma série de aplausos ou questionamentos, mas que vem com uma vírgula, com mais. Esse mafioso é o presidente do PP, o partido dito progressista, Partido Progressista. Roberto Jefferson foi advogado de Collor quando o impeachment se aproximou no Congresso Nacional. O PP é o partido mais fisiologista do Brasil, que mais procura ganhar com cargos, o que mais recebeu retornos de corrupção, segundo a própria Lava Jato, adorado por muitos brasileiros, partido do qual participava o então deputado Jair Messias Bolsonaro. Esse partido apoiou o governo Collor, apoiou o próprio Collor na sua defesa. Depois, quando Fernando Henrique Cardoso se tornou presidente, lá vai ele também com o apoio fisiológico. Depois que Lula ganha, lá vai ele também apoiar Lula. E porque estava recebendo muito pouco do que esperava, acabou criando uma intriga e gerou a questão do mensalão. Ele então passa a ser apoiador do Bolsonaro, vai a uma série de passeatas, e inclusive discursos de palanque do lado de Bolsonaro, apoiando o golpe, que é um discurso comum do presidente. E as pessoas, né, nós temos aí um mundo de apoiadores que divide entre antipetistas e bolsonaristas. Os bolsonaristas não se importam com isso, corrupção é só uma forma de acertar o PT, né, defendem estados autoritários, falam da liberdade só para defender esse Estado autoritário, confundem xingar alguém, mentir, criar notícias falsas, difamar como expressão do direito e liberdade. Alguns cinicamente dizem, não, você é imprensa, depois, né, entra na justiça e reclama. Quer dizer, depois que você destruiu a vida de alguém ou depois que você ganhou uma eleição com milhões de pessoas, é que a outra pessoa então vai lá na justiça se queixar. É uma noção distorcida de liberdade, só quem não entende o que é liberdade defende isso. E eu vejo esse grupo anti-PT que se associa ao bolsonarismo cada vez mais próximo dessas práticas, né? Eles são capazes de ficarem indignados com um apartamento que o Lula não chegou a comprar, mas os 107 apartamentos pela família Bolsonaro, 51 comprados com dinheiro à vista, não é incômodo. Nós estamos a 6 dias da eleição, tivemos reflexões de outras naturezas, poucas reflexões eleitorais nesse canal durante esse mandato, esse ano de 2022, mas daqui para 2022, com esse problema sério, não há como tratar disso, porque chega a ser afetado fisicamente, fisiologicamente, psiquicamente, mas com o fato de que há uma população que defende tudo que foi visto. Essa população poderia até se declarar inocente em 2018, mas depois de tudo que viu, né, ainda assim enfiar a cabeça dentro da terra e colocar a bunda para o lado de cima, né, fingindo que não viu nada, é incrível. E esse pessoal anti-PT, que eu até entendo, né, se aproximando dessas práticas bolsonaristas. E aí eu vejo gente dizendo que Lula é satanista, que é comunista, que vai fechar a igreja, como se Lula não tivesse governado esse país por 8 anos. Quando foi que ele mencionou em fechar a igreja? Aliás, são 2 católicos, 2 pessoas que foram presas. Um católico praticante, que é o Lula, né? O outro roda para a maçonaria, crente, os idiotas inúteis, né? Que acham que ele precisa ser muito débil mental para achar que esse é um homem de Deus, né? Um homem que colocou arminha na igreja, com pastores levando em púlpito arminha na igreja, defendendo a tortura, no voto contra a Dilma, que não tinha nada a ver. Ele usou o tempo dele para homenagear o principal torturador brasileiro. Quando chegar o dia de Páscoa, eu vou me lembrar disso. Jesus foi torturado
que é chamada a Paixão de Cristo, e agora os ditos crentes, né, são apoiadores de um sujeito desse. Torturador, apologista da tortura, apologista da ditadura, do autoritarismo, antidemocrático, golpista. Não se engane, não. Os principais golpes do século XX não foram dados por pessoas que imporam sua vontade, eles foram eleitos primeiro. Hitler foi eleito, era católico. Mussolini foi eleito, era católico. Depois se tornaram o que se tornaram. E eu vejo alguns até conhecidos dizendo, mas o Roberto Jefferson, mas ele, que bem fez o Roberto Jefferson, que bem representa o Roberto Jefferson. É como se Lula, como Bolsonaro, Roberto Jefferson estivessem fazendo práticas e as pessoas fiquem de tortura, etc., de difamação, e as pessoas procuram um lado positivo para dizer que tem alguma racionalidade em apoiá-lo. É como o Hitler torturando um judeu e a pessoa diz, não, mas ele é um católico. Faça-me um favor, sociedade brasileira. Pelo amor de Deus, né? Se não é a favor de Lula, mas seja contra isso que está aqui. Pior do que isso na história brasileira, eu não tenho notícia. Eu acompanho muito dos anos 30 para cá e eu não tenho notícia disso na sociedade brasileira. Alguém tão pouco preparado cognitivamente, moralmente, psiquicamente para governar, apoiado pelas coisas mais estapafúrdias da sociedade brasileira. É incrível um negócio desse, é vergonhoso. E tá aí, Roberto Jefferson, e depois, porque parte da polícia está apoiando o Bolsonaro, o Roberto Jefferson que colocou o tal do padre Kelman, que não é nada, estava ali do lado dele, né, assustado até com a coisa do tiro, com a tranquilidade, que ele disse que colocou a cabeça do cara na mira para assistir. E a sociedade brasileira que se diz cristã e evangélica apoiando esse tipo de coisa. Mas não tem mais, pelo amor de Deus, né?